Olá, boa tarde. Há 3 meses, São Paulo ganhou mais aliados no enfrentamento à pandemia. Detentos do presídio militar Romão Gomes produzem máscaras de proteção que são enviadas para hospitais particulares e públicos. A iniciativa, além de fazer o bem ao próximo, também traz benefícios aos próprios detentos que têm a pena reduzida. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre essa iniciativa e você vai ver também. Suposta tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Ministro Celso de Mello, do STF, autoriza nova prorrogação de inquérito que apura o caso. Na prática, a decisão permite que as investigações continuem durante o recesso do STF. Mudanças no regimento interno do Supremo Tribunal Federal ressaltam a atuação colegiada da Corte. Uma das principais mudanças é que o plenário tem que apreciar a decisão do relator quando o assunto envolver análise de liminar contra atos dos presidentes da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal ou do próprio Supremo Tribunal Federal. E ainda, suspeita de superfaturamento. O Ministério Público investiga a compra de testes de Covid-19 pelo governo do Distrito Federal. O Ministério Público e a Polícia Civil do Distrito Federal e de 7 estados realizaram nesta quinta-feira a Operação Falso Negativo. Segundo as investigações, kits de teste rápido para o coronavírus comprados pelo governo do Distrito Federal teriam sido superfaturados. Os suspeitos também teriam comprado testes de baixa qualidade, que não apresentariam resultados corretos. Os 74 mandados de busca e apreensão começaram a ser cumpridos nas primeiras horas da manhã, na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, além do Distrito Federal. Os testes rápidos para a Covid-19 foram comprados sem licitação. Os investigadores afirmam que foram adquiridos kits de baixa qualidade, superfaturados, e que o prejuízo é de aproximadamente 30 milhões de reais. No Distrito Federal, a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram os mandados judiciais na Farmácia Central, na Secretaria de Saúde e no Laboratório Central. Os investigados na Operação Falso Negativo podem responder pelos crimes de cartel, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude em licitação e corrupção ativa e passiva. O Distrito Federal tem hoje, segundo o Ministério da Saúde, mais de 50 mil casos confirmados de Covid-19 e 620 mortes provocadas pela doença. Bom, e a Secretaria de Saúde do DF informa que todos os testes comprados, recebidos através de doações ou enviados pelo Ministério da Saúde, eles têm o certificado da Anvisa e, portanto, foram testados e aprovados pelo órgão federal. Quanto aos preços, apresentam os valores praticados no mercado e as compras foram efetuadas avaliando as marcas, os certificados de qualidade e os menores preços apresentados nas propostas, é o que diz o GDF. Quanto aos servidores-alvo da ação, a pasta esclarece que são profissionais que contam com toda a confiança da instituição. Farão suas defesas e eles continuarão exercendo as suas funções porque não há nada que desabone suas condutas até o momento. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nova prorrogação de inquérito sobre suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Celso de Mello autorizou pela segunda vez a prorrogação do prazo de investigação a pedido da Polícia Federal. Na prática, a decisão permite que as investigações continuem durante o recesso do STF. Segundo a polícia, a prorrogação do prazo é necessária para concluir a investigação e alguns depoimentos pendentes, como o do presidente da República, Jair Bolsonaro. Na semana passada, o ministro Celso de Mello pediu à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para ouvir o presidente Jair Bolsonaro. Depois, caberá também ao decano do STF avaliar a necessidade de o presidente prestar ou não depoimento pessoalmente. Já foram ouvidos até agora o ex-ministro Sérgio Moro, a deputada Carla Zambelli, que trocou mensagens com o ex-ministro sobre as mudanças na polícia, além do ex-diretor da instituição, Maurício Valeixo, entre outros. A autorização para a abertura do inquérito ocorreu no dia 27 de abril e apura declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Ao pedir demissão, Moro apontou suposta interferência do presidente na Polícia Federal. E o funcionamento do Supremo Tribunal Federal durante o recesso forense é o tema do comentário da consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Hoje começa o período de férias forenses. Mas o que isso significa? A Constituição Federal estabelece que os magistrados têm direito a férias pelo período de 60 dias. O texto da Constituição proibiu férias coletivas para os juízes e tribunais de segundo grau, a exemplo dos tribunais de justiça dos estados e os tribunais regionais federais. Nos tribunais superiores, as férias dos ministros são coletivas e ocorrem em julho e janeiro. E é isso que se chama de férias forenses. A partir de hoje, os prazos processuais eles ficam suspensos e só retomam no dia 3 de agosto. Mas as atividades urgentes, elas continuam sendo desenvolvidas sem qualquer prejuízo para a população. Nesse período, é o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, que irá apreciar as questões urgentes, como pedidos de habeas corpus e medidas cautelares. O protocolo judicial do Supremo, que é o setor responsável por receber as ações e as petições dos processos físicos, assim como o serviço de atendimento aos advogados e também a Central do Cidadão, funcionarão em horários especiais. Já o sistema de peticionamento eletrônico, ele continua disponível 24 horas por dia. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram em sessão administrativa eletrônica a alteração no regimento interno da Corte. A ideia é dar mais transparência e agilidade na tramitação de processos no tribunal. Uma das principais mudanças é que o plenário tem que apreciar a decisão do relator quando o assunto envolver análise de liminar contra atos dos presidentes da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal ou do próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro relator poderá, de forma provisória, suspender os atos, mas a decisão precisará ser confirmada posteriormente pelo plenário. Segundo os ministros, essa medida dá segurança jurídica e reforça o trabalho colegiado da Corte. Também foi aprovada uma mudança que amplia a competência do presidente da Corte para despachar, até a distribuição, como relator em recursos extraordinários e agravos em recursos extraordinários que claramente não podem ser admitidos. Mudança também quanto aos pedidos de vista em processos. O ministro que pedir mais tempo para analisar um caso terá até 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para devolver o processo. A contagem fica suspensa apenas no recesso judiciário. O plenário virtual também tem alteração. Só serão computados na sessão os votos manifestados dentro do prazo do julgamento. O ministro que não se manifestar durante o prazo de julgamento vai ser computado como não participante. E caso não haja quórum para realizar a sessão ou para a votação de matéria constitucional, o julgamento será suspenso e incluído na sessão virtual seguinte, para que os ministros ausentes possam votar. O mesmo critério será usado para empate na votação. Antes, quando o ministro não votava, era considerado que ele havia seguido o voto do relator. Já as repercussões gerais vão ser analisadas somente se a maioria absoluta dos ministros reconhecer que existe matéria constitucional. O relator também pode, no decorrer da tramitação, propor a revisão da repercussão geral se ainda não tiver sido votado o mérito. Os ministros também aprovaram uma emenda com novas regras para a publicação do acórdão. Ela passa a ser feita automaticamente, 60 dias depois da proclamação do resultado do julgamento, exceto quando houver manifestação expressa de ministro em sentido contrário. E você vai ver a seguir, detentos fazem máscaras de proteção e em troca do trabalho tem redução da pena. Assunto para o próximo bloco, fique com a gente. O homem tende sempre ao conflito e a Constituição garante instrumentos de pacificação social. Por isso é tão importante que nós defendamos a nossa Constituição. Ministro do Superior Tribunal de Justiça restitui prazo após única advogada do processo contrair a Covid-19. As informações com a repórter Marina Campos. A decisão é do ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
A advogada do caso, em tramitação no STJ, pediu a reabertura dos prazos porque contraiu o novo coronavírus. Ela apresentou atestado médico com a recomendação de afastamento das atividades profissionais e a permanência em isolamento domiciliar durante 21 dias, contados da realização do teste sorológico. Além disso, a advogada alegou que, também por causa da pandemia, não conseguiu subestabelecer outro profissional, já que os advogados que atuam na região dela estão em quarentena ou em isolamento. O ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu restituir o prazo processual e destacou que, conforme a jurisprudência do STJ, a doença que atinge o advogado e o impede totalmente de praticar atos processuais permite a apresentação de provas que justifiquem a falta de atuação dele, como prevê o Código de Processo Civil como justa causa, quando o defensor for o único constituído no processo. O Tribunal de Contas da União enviou ao Ministério Público Federal um relatório que aponta possíveis irregularidades no pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para o enfrentamento do novo coronavírus. O TCU identificou que dos mais de 50 milhões de beneficiários que receberam auxílio emergencial em abril deste ano, 620 mil apresentaram indícios de irregularidades. Caso sejam confirmadas as fraudes, os prejuízos para os cofres públicos chegariam a mais de R$ 1,280 bilhão, apontou o relatório do Tribunal de Contas. Entre as medidas adotadas pelo TCU está o envio ao Ministério Público Federal dos casos mais graves de terem recebido indevidamente o valor. De acordo com o relator do processo, ministro Bruno Dantas, as informações servirão para que o Ministério Público avalie possíveis ações penais contra as pessoas que receberam auxílio emergencial sem terem direito a essa ajuda. A auditoria apontou que entre os beneficiários estão 134 mil servidores públicos, 17 mil mortos e outros 16 mil que recebem renda acima do limite previsto. E em São Paulo, detentos do Presídio Militar Romão Gomes estão produzindo máscaras de proteção. O material é encaminhado para profissionais de saúde que trabalham no combate à Covid-19. Além de auxiliar na prevenção da doença, os presos também conseguem redução da pena. Quase 60 mil máscaras de proteção são feitas por dia, por 18 detentos que foram selecionados para fazer parte do projeto. Eles se revezam em 2 máquinas. A produção começou para valer há 3 meses, depois de uma parceria com a Fundação de Amparo ao Preso, a FUNAP, uma universidade e a Polícia Militar. Todo o material produzido é encaminhado a hospitais públicos e particulares da capital paulista. Além de beneficiar os profissionais de saúde, os detentos conseguem a diminuição da pena, de acordo com o número de dias trabalhados. O Presídio Militar Romão Gomes tem hoje 250 internos. Diante do avanço do coronavírus em todo o país, uma das preocupações da direção do presídio foi evitar a contaminação de detentos e de servidores que trabalham no local. Todos usam equipamentos de proteção para evitar o contágio. Esse tipo de iniciativa é importante tanto para o sentenciado, que se beneficia com a redução da pena, quanto para a sociedade, que ganha mais um aliado no enfrentamento à atual pandemia. E para detalhar o assunto, a gente conversa agora ao vivo com o tenente-coronel Marcelo Sansana, da Polícia Militar, que também é o diretor do Presídio Militar Romão Gomes, lá em São Paulo. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Justiça, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o prazer é todo nosso em falar sobre esse assunto que é tão importante para toda a sociedade, né, Tenente Coronel? Bom, qual é o impacto dessa iniciativa lá no Romão Gomes? Também, como eu citei, isso é importante para os detentos que conseguem redução da pena e para todo mundo, né, para a sociedade, para os hospitais? Sim, como bem retratou a matéria, nós preocupados aí com a saúde dos nossos internos, a saúde dos policiais militares que trabalham aqui no Presídio Militar, com os frequentadores, enfim, advogados, juízes, promotores, profissionais do direito como um todo, nós há mais de 3 meses deliberamos, juntamente com o juiz das execuções penais da Justiça Militar, ações tanto preventivas quanto recuperativas, caso nós nos deparássemos com algum interno com a Covid-19. Então, dentre as ações preventivas, nós estabelecemos uso de máscaras, álcool em gel,
lavagem das mãos, dentre as ações recuperativas, caso algum interno contraísse a Covid-19, nós temos aqui todo um aparato médico, temos nas proximidades aqui no presídio do Hospital Militar, enfim. Nós também pensamos em unir o útil ao agradável, ou seja, além de procurarmos garantir a saúde das pessoas que fazem parte do ambiente do presídio, também colaborar com a sociedade, colaborar com a coletividade, com a comunidade tão assolada com o problema da Covid-19, com a pandemia. Então, nós pensamos em fazer remissões, ou seja, utilizarmos o trabalho dos internos no sentido de que eles, trabalhando, pudessem produzir máscaras de proteção e, ao mesmo tempo, se aproveitar do instituto conhecido como remissão, que traz a lei das execuções penais, que a cada 3 dias trabalhados desconta-se um dia de pena. Então, hoje nós temos aí 18 internos em 2 turnos de trabalho, produzindo em torno de quase 60 mil máscaras por dia, o que totaliza aproximadamente 300 mil máscaras por semana, e em parceria com a FUNAP, a Fundação de Apoio ao Preso, essas máscaras são comercializadas junto a hospitais, tanto públicos quanto particulares. Como é que foi feita a seleção desses 18 detentos e se tem alguma ligação com o tipo de ilícito? Não, na verdade, a seleção é feita entre o presídio militar, que nós temos o setor de laborterapia, junto com a FUNAP. Evidentemente que nós temos aí um critério objetivo, ou seja, aquele que está mais tempo no cumprimento de pena passa a ter a possibilidade de fazer a remissão. E, paralelamente a isso, nós também utilizamos o critério técnico, né? Às vezes alguém que tem, algum interno que tem mais aptidão, mais facilidade em trabalhar com essa questão. O uso da máquina é um uso que foi capacitado, os internos foram capacitados pelo técnico responsável pela máquina e, a partir dessa capacitação, eles puderam desenvolver esse trabalho. Agora, tenente, não é a única iniciativa de reinserção do detento à sociedade, né? Me parece que vocês têm também outros projetos. Eu queria que o senhor elencasse agora quais. Sim, hoje o Presídio Militar Ramon Gomes, nós temos aí mais de 80% dos presos definitivamente condenados com remissão. Seja remissão advinda de trabalho, seja remissão advinda de estudos, que também pode haver remissão. O estudo também pode remir a pena. Ou seja, aquele interno que tanto trabalha quanto estuda. Nós temos aqui no presídio uma parceria também com a FUNAP no sentido de reformarmos cadeiras de rodas. Nós reformamos inúmeras cadeiras de rodas de hospitais, de clínicas que vêm até o presídio, os nossos internos fazem essas reformas. Nós temos a possibilidade de criação de hortifrutigranjeiros, hortas, produção de mel, criação de peixes, lava rápido, bordados, tricô, crochê, enfim, nós temos várias áreas de remissão onde o preso pode não se tornar um interno ocioso, possa ocupar o seu tempo, cumprindo a pena e, ao mesmo tempo, se beneficiando com a remissão. E quem ganha também com isso é a própria coletividade, porque ao ressocializarmos o nosso interno, quando ele é devolvido à sociedade, quando do cumprimento da pena, ele possa ser devolvido à sociedade e colaborar com a sociedade, acrescentar com a sociedade, em desenvolver um trabalho, um ofício que por muitas vezes ele aprendeu aqui no presídio. Importantíssimo, porque a gente tem que lembrar que esse preso vai voltar à sociedade, né? Conversei ao vivo com o tenente-coronel Sansana, que é diretor lá do Presídio Militar Ramon Gomes, em São Paulo. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado. Boa tarde aos telespectadores da TV Justiça. Estou sempre à disposição de vocês. Bom programa. Obrigada. E você vai ver no próximo bloco, Câmara dos Deputados aprova adiamento das eleições municipais. Os detalhes você confere em instantes. Fique com a gente. A Constituição Federal de 1988 é um marco na democratização brasileira porque determinou a proteção de diversos direitos e garantias fundamentais a todos os cidadãos. A Câmara dos Deputados aprovou o adiamento das eleições municipais deste ano. Quem tem os detalhes acompanhou a repórter Renata Gorga. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29. As mudanças ocorreram após sugestão do Tribunal Superior Eleitoral para evitar a disseminação do novo coronavírus durante o pleito. Acho que nós estamos fazendo a conciliação possível e necessária
entre a proteção da saúde da população e a realização desse rito democrático imprescindível que é a concretização das eleições. Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive já em parceria que estamos entabulando com a iniciativa privada, vamos prover toda a segurança possível nas circunstâncias para os mesários e para o eleitorado, inclusive com o fornecimento de máscaras, de álcool gel, de luvas onde necessário, com demarcação no chão, talvez extensão do horário. Todas as providências razoáveis e possíveis nós estaremos tomando, nada por achismo, nós estamos ouvindo a comunidade médica e os especialistas para cada passo como deve ser. Portanto, empregando meios científicos e compromissos com a sociedade, com a população, com o Brasil, para essa grande festa democrática que são as eleições de 2020. Com as alterações, alguns prazos eleitorais também foram adiados. A partir do dia 11 de agosto, as emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. A regra não vale para programas na internet. Entre 31 de agosto e 16 de setembro, serão realizadas as convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações. Até o dia 26 de setembro, os partidos e as coligações devem solicitar à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos. A partir de 26 de setembro, a Justiça Eleitoral deve convocar os partidos e a representação das emissoras para elaborarem plano de mídia. Neste dia, também terá início a propaganda eleitoral, inclusive na internet. A restrição de data não abrange blogueiros. Até o dia 15 de dezembro, deve ocorrer o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos. Mas é importante ressaltar que é o TSE que fará a atualização do calendário eleitoral. Ele é definido por resolução e precisa ser aprovado em plenário para ser oficializado. Nos municípios em que não houver condições sanitárias para que as eleições ocorram nos dias definidos, caberá ao Congresso Nacional decidir novas datas, mas o limite é o dia 27 de dezembro. A Câmara também decidiu que não cabe ao TSE fazer as adequações das resoluções que disciplinam o processo eleitoral de 2020, bem como promover ajustes referentes aos prazos para fiscalização e acompanhamento dos programas de computador utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, para adequá-los ao novo calendário eleitoral. Mas o TSE poderá ajustar o que for necessário acerca da recepção dos votos, justificativas e auditoria e fiscalização também no dia da eleição, inclusive com relação ao horário de funcionamento das sessões eleitorais e a distribuição dos eleitores no período, para garantir a segurança sanitária aos participantes do processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral realizou nesta quarta-feira a sessão de encerramento do primeiro semestre forense de 2020. O presidente ministro Luiz Roberto Barroso fez um balanço das atividades da Corte. A sessão por videoconferência durou aproximadamente 4 horas. Ao fim do encontro, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou um balanço dos trabalhos da Corte Eleitoral no primeiro semestre do ano. Esse semestre passamos a operar por videoconferência, como todos sabem. Nós tivemos 31 sessões jurisdicionais ordinárias e 3 extraordinárias. Temos 27 sessões administrativas ordinárias e 3 extraordinárias. E foram julgados até o dia de ontem, no ambiente do plenário, 694 processos. Se somarmos os de hoje, já passamos de 700 processos. O ministro Barroso também destacou algumas decisões importantes do tribunal nos primeiros 6 meses do ano, como a aprovação da resolução que regulamenta a realização de convenções partidárias por meio virtual.
Outro julgamento lembrado pelo ministro Barroso foi a resposta de uma consulta sobre a destinação de recursos e tempo de rádio e televisão para candidatos negros. A possibilidade das convenções partidárias se realizarem por videoconferência, por meio virtual, também foi uma inovação muito importante nesse momento. Começamos ontem um julgamento muito importante de enfrentamento da questão racial no Brasil, um debate profundo, complexo e sem preconceitos que acho que nós precisamos fazer. Diminuir os impactos da pandemia do novo coronavírus foi colocado como um dos principais desafios da Justiça Eleitoral no ano de 2020. Uma medida tomada pelo plenário do TSE por causa da Covid-19 foi a suspensão dos prazos de 5 anos para aplicação de penas pelas contas partidárias de 2015 que tiverem problemas identificados. Migração do processo para o PJE, ou fim do regime diferenciado a que se refere o caput, cessará a suspensão, voltando o prazo previsto no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096 de 95, a correr pelo período remanescente. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. A sessão de abertura do segundo semestre de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral está marcada para o dia 3 de agosto, às 7 horas da noite. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, obrigada pela sua audiência. Boa tarde. Tchau, tchau.